Fala galera, vamos continuar aqui com a nossa série de vídeos falando sobre os capítulos do meu livro Manual do Eu Independente. Está disponível lá no YouTube para você. Vou deixar sempre aqui o link da descrição, na descrição do vídeo para você poder adquirir, tá certo? E falando agora especificamente do segundo capítulo, só um minutinho. Olha a goela aqui. Tô gravando, já tem um tempo já. Então, falando agora especificamente do segundo capítulo, eu já vou falar para você que nesse eu vou te passar um exercício para você fazer. Eu fico até o final do vídeo para você poder pegar esse exercício para poder fazer, tá bom? Que é bem bacana. O segundo capítulo do meu livro, ele fala especificamente sobre você criar o espelho do futuro. Eu já tenho um videozinho aqui no canal, mas é um vídeo curtinho falando sobre isso. Mas basicamente, o que é o espelho do futuro? É você se imaginar, você se enxergar, é você se ver daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Ou como o próprio o Stephen Covey, ele usa no livro dele, né, nos Sete Hábitos, ele faz uma reflexão para você se imaginar no dia do seu velório, né? Então, para vocês terem uma ideia. Mas não precisa ir tão longe assim, né? No meu é mais simples, né? É porque ele também está falando de propósito, de outras coisas. Mas aqui eu estou falando mais especificamente de você se olhar no espelho do futuro. Por que é tão importante se olhar no espelho do futuro? Porque senão a gente fica igual a Alice no País das Maravilhas, né? Vou usar a metáfora que o professor Cortella usa do Lewis Carroll, né? Que escreveu Alice no País das Maravilhas. Né? Na hora que ela chega, para o gato, e aí o gato pergunta para ela aonde você está indo, e ela diz, eu não sei. E ele diz, se você não sabe, então qualquer caminho serve. Então, literalmente é isso. Então, aí já começa a você entender como que um capítulo está ligado ao outro, como que o princípio está ligado ao outro. Quando você é motorista da sua própria vida, quando você é o cara que está no volante, você sabe para onde você está indo. Né? E ir até lá quer dizer o quê? Quer dizer que você está enxergando o futuro. Você está visualizando aquilo, né? E existem vários livros, né? Livros de motivação também, fala o poder da atração, a lei da atração, que é aquilo que você imaginar, de você jogar para o universo aquilo vai acontecer, entende? Então eu joguei para o universo que um dia eu escrevi um livro, e o livro está aqui na minha mão, materializado, feito. Demorou para fazer, mas ele está aqui. É o primeiro, e eu já tenho na cabeça mais dois para fazer. Não vou parar, né? Mas tá aqui. Isso é muito bacana, isso é muito legal, é muito satisfatório. É um passinho por vez, é cada dia você dá um passinho diferente para você alcançar. E olhar para o espelho do futuro não é nada mais do que você visualizar, não é nada mais do que você se colocar à frente do seu tempo, para você entender o que você precisa fazer agora, porque aí é que está a grande questão. Imaginação por imaginação, de você só parar e pensar, você só parar e ficar olhando para o futuro e não agir no hoje, não criar um plano, não criar um caminho, não adianta nada. Né? Quando eu peço para você olhar para o espelho do futuro e se enxergar lá, na realidade eu estou pedindo para você visualizar aonde você quer chegar. Só que eu quero que você visualize isso de uma maneira muito realista, né? Eu quero que você faça na tua mente, que você feche o olho e você se enxergue em um determinado local, em uma determinada situação, com uma determinada roupa, com um determinado momento, em um determinado
com um cheiro de um lugar, entendeu? Que te traga à mente, que você deixe aquela mensagem cada vez mais vívida na tua cabeça. Que você faça essa reflexão, esse olhar para o espelho do futuro. E ainda te digo mais, esse espelho do futuro é algo que você pode utilizar todos os dias na hora que você dormir, todos os dias na hora que você se deitar ou se levantar, a maneira que você preferir, entendeu? Você parar ali alguns minutos e fazer como se fosse uma meditação, olhar para dentro de você mesmo e se enxergar no futuro, porque aí aquele futuro vai se transformando em realidade. Você vai trazendo aquilo para dentro, você vai trazendo aquilo, né? Vai trazendo à tona tudo isso. Então é muito interessante que você faça isso. Muito interessante que você consiga realmente enxergar isso em você, enxergar o teu futuro, né? Por isso que o segundo capítulo é olhar para o espelho do futuro. E o que eu coloquei aqui no livro? Eu vou ler um trechinho do livro para vocês verem. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo ao que acontece. Elas se preocupam com o presente e, no máximo, com o futuro próximo. Mas as pessoas que realmente lideram suas vidas fazem algo diferente. Elas começam pelo fim. Elas visualizam onde querem chegar antes de dar o primeiro passo. E essa visão ela não é um sonho vago, é um destino claro, com detalhes ricos e emoções palpáveis. Consequentemente, o que é isso? É um sonho com um plano. Então, para que esse espelho do futuro ele realmente funcione, sua visão ela precisa ser muito mais do que um desejo genérico, né? Ela precisa ser específica, como falei, detalhada e envolvente. Então, aqui eu sugiro que você pense em todas as áreas da sua vida. Então, eu vou olhar para daqui a 10 anos. Como que a minha carreira e as minhas finanças estarão daqui a 10 anos? Como que os meus relacionamentos estarão daqui a 10 anos? Relacionamento com família, amigos, parceiro, as outras conexões que você tem, seu network. Como que a sua saúde e o seu bem-estar estará daqui a 10 anos? Como que o seu desenvolvimento pessoal, o seu intelecto, ele estará daqui a 10 anos? E como que a sua contribuição social ela vai estar impactando o mundo ao seu redor? Então, tente não ficar só imaginando, fazendo imagens na sua cabeça. Tente construir planos, porque o primeiro passo para você construir um plano é você realmente pensar naquilo. E isso literalmente é o começar pelo fim. Né? É você saber o seu ponto final, o seu ponto de chegada, e a partir daí você vir trazendo, você vir puxando, você vir trazendo para a realidade. Entende? E como eu falei, né? Para quem fosse ficar aqui até o fim do vídeo, o exercício que eu quero trazer para vocês fazerem em casa, na verdade são 3 exercícios que eu trago no livro para fazer e que você pode fazer aí. Escrever uma carta pro eu do futuro. Você já fez isso na escola? Aposto que vocês já fizeram isso na escola, né? As professoras, né, os pedagogos, eles gostam muito de fazer isso. Escrever uma carta pelo futuro. E é tão engraçado quando a gente cresce, né? Que a gente perde essa questão da infância. A gente fica tão é, fora de si com essas questões que a gente não faz mais, né? A gente não liga mais, não se importa mais com isso, né? Com essas coisas simples, né? Fazer uma cápsula do tempo, enterrar no jardim para depois ir buscar, né? Daqui a alguns anos. Então, assim, isso é muito bacana. Isso é algo que a gente devia fazer constantemente. Então, escreva uma carta. Escreva uma carta para o seu do futuro. Aqui eu trago uma ideia que as pessoas costumam também sempre relacionar, né? Essa ideia, sim, principalmente quando chega no final do ano. Quando chega no final do ano, as pessoas costumam ir fazer
as promessas de fim de ano e tudo, fazer planos, planejamentos, mas não coloca em prática, né? Então escrever essa carta para o do futuro também é algo bacana para você fazer todo final de ano. Escreve uma carta para você daqui a 10 anos, e aí você desce um pouquinho, escreve para você daqui a 5 anos. Depois você volta e escreve de um ano. E aí você renova todo ano quando você chega no fim do ano, na virada. Olha que legal. Isso é muito bacana de se fazer. Então, essa carta para o futuro, né? Reserve um tempo tranquilo e escreva uma carta para si mesmo. Escreva com detalhes como é sua vida ideal nesse futuro. Onde você mora, o que faz, como se sente, com quem você se relaciona, quais conquistas você alcançou. Seja o mais específico e emocional possível. Guarde essa carta e releia anualmente. Então esse é o primeiro para você fazer, né? Exercício. Qual que é o outro exercício? Um painel de visão. Érica, o que é um painel de visão? Você vai reunir fotos de revistas, palavras, frases que vão representar a sua visão de futuro. Né? Então vamos supor que você quer conquistar algo. Eu quero conquistar um cargo, quero conquistar um carro, eu quero conquistar uma casa. Então você vai tirar uma foto dela e vai colocar no painel que você vai ver aquele painel todo dia. Né? Então faz uma coisa visual, um painel de visão. Né, para que você cola num painel mesmo ou em cartolina e coloca num lugar em que ele vai servir de lembrete visual constante da sua evolução. E por último, né, você também, e eu acho que é o mais interessante, é que você faça uma meditação guiada, como eu estava falando antes. Né? O que é uma meditação guiada? Você vai criar um pequeno roteiro de meditação diária para que você se enxergue todo dia nesse eu do futuro. Então permita-se sentir as emoções, sentir os sons, sentir os cheiros. Fazer isso de 5 a 10 minutos todos os dias, preferencialmente ou pela manhã ou à noite, para que você possa programar o seu dia e a sua mente para essa realidade. Né? Essa é uma. Essas são as três, né? Os três. Os três exercícios práticos que eu coloquei aqui para você criar a sua visão de futuro no meu livro. E é natural, tá? Que surjam dúvidas, que surja um ceticismo, né? Sua mente pode tentar sabotar a sua visão com pensamentos tipo, isso é impossível, eu não sou capaz, eu estou viajando, esse tipo de coisa, mas reconhece que esses pensamentos, mas não se apegue a eles, entende? Porque a gente pode sonhar. A gente tem o privilégio de sonhar. Sonhar não custa nada. E você pode ir ajustando esses sonhos, você pode ir ajustando à medida que você cresce, que você aprende. Né? Então a flexibilidade aqui é a chave para você manter, e a constância. É importante você ter um norte, né? Um farol que vai iluminar o seu caminho. Porque você fazendo isso todo dia, você automaticamente está criando um hábito. Depois que você cria um hábito, aí, meu amigo, já era. Né? Vamos dizer assim, o teu cérebro ele vai fazer acontecer. Ele vai dar um jeito de fazer acontecer. Tá certo? E é isso aí, cara. Vai lá, que eu confio em você. Eu confio em vocês, né? E eu sei que vocês vão conseguir fazer isso dar certo. Tá bom? Olhar para o espelho do futuro. Lembra de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, dá uma força aí, se inscreve no canal, tá? E se você quiser ter esse livrão aqui, ó, bonito aqui, ó, toca aí no link, pede o seu livro, que ele vai chegar aí na tua casa rapidinho, tá bom? Beijo, fica com Deus.